Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia de estudo bíblico aqui no nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. E para hoje vamos ter um tema muito interessante. É o tema do arrebatamento da igreja. Mas, antes de começar com o nosso estudo, eu peço que se inscreva no canal, ative o joinha para que o vídeo chegue a você, o próximo vídeo, em primeiro lugar. Para que o YouTube reconheça que é um vídeo importante, eu peço para todos vocês que deem like, compartilhem e me sigam também lá nas redes sociais, em Facebook. Lá tenho o meu canal Pregando o Evangelho de Cristo, onde postamos diariamente devocionais. Temos o grupo de Facebook, A Palavra de Deus Salva, onde postamos também conteúdo interessante, os devocionais diários. Estamos postando os capítulos da Bíblia diário que estamos lendo para cumprir o desafio de ler a Bíblia em um ano. E, meus queridos, estamos sempre firmes aí na Palavra de Deus, que é o que o Senhor pediu, e transmitindo essa palavra até os confins da terra. Então você pode ser um canal de bênçãos do Senhor, se forma parte desses grupos e pode estar compartilhando e ensinando aqueles que estão em trevas, que isso quer dizer aqueles que não conhecem a verdade, para que sejam libertos. Então, meus queridos, vamos a começar o tema de hoje, o arrebatamento da igreja, o evento mais esperado pelos cristãos. Existem muitas teorias sobre quando vai ser esse arrebatamento. O que sim está na Bíblia é escrito que vai acontecer. Então, os teólogos têm as teorias pré-tribulacionistas, outros têm no meio da tribulação, outros falam que vai acontecer no final dos 7 anos da grande tribulação. Mas é um evento que todos os cristãos devemos esperar, devemos estar vigilantes, atentos, em oração, para que não nos pegue de surpresa. O Senhor Jesus falou que Ele chegaria o dia que ninguém estaria esperando, que todos estariam como nos dias de Noé, casando-se, dando-se em casamento, trabalhando, levando a vida normalmente. E na época veio o dilúvio e acabou com todos. Só Noé e seus familiares se salvaram na arca. Então a arca hoje em dia representa o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. E vamos estar pendentes e vamos estar vigilantes para ter lugar nessa arca e subir e nos encontrar com Ele lá nos ares e nos livrar da grande tribulação. Por quê? Porque eu sou aqueles que acreditam que o arrebatamento ele vai acontecer antes do início da grande tribulação. Existem alguns versículos que nos dão essa ideia e hoje vamos a estudar isso. Então vamos começar? Muitos confundem a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento da igreja. Tem uma diferença bem grande, meus queridos, esses dois eventos. Daqui a pouco vamos tratar de entender essa diferença. Vamos tomar como base o seguinte: Jesus voltará para nos arrebatar e não tocará o chão. Esse momento do arrebatamento, o Senhor Jesus não colocará o pé aqui na terra. Então, não pode ser considerado como a segunda vinda dele. E vamos saber por quê. Depois disso, os que estivermos vivos, isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 17. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, este versículo fala que os que estiverem vivos no dia do arrebatamento, eles vão ser arrebatados, vão ser raptados, tomados daqui da terra. E o encontro com o Senhor Jesus vai ser nos ares. Pode ser
no céu ou pode ser em um lugar intermediário entre o terceiro céu e a terra. Mas o Senhor Jesus ele não vai estar aqui ainda na terra. Então não seria considerado a segunda vinda dele. Sendo assim, o arrebatamento não será a segunda vinda de Jesus na terra, pois ele estará no céu ou nos ares, em algum lugar intermediário, e não na terra. Com isso, eu quero dizer que ele não virá. Sendo assim, o arrebatamento não será a segunda vinda de Jesus. Se tomarmos como base que ele não tocará o chão, então não podemos falar que a segunda vinda dele é o arrebatamento. Então, eu espero, meus queridos, que vocês tenham entendido a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Mas, por via das dúvidas, vamos a falar alguns exemplos. Vamos a deixar bem claro esta situação. Bom, em primeiro lugar, no arrebatamento, os salvos em Jesus irão se encontrar com o Senhor nos ares. Já vimos que isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 17. Na segunda vinda de Jesus, os salvos em Jesus vão retornar com o Senhor à terra. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 14. E vamos ver exatamente o que as Escrituras falam. Os exércitos do céu os seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Então, esse evento da segunda vinda de Jesus, o Senhor ele vai descer montado num cavalo branco e vai colocar seus pés na terra, lá no Monte das Oliveiras. E a Bíblia fala que os exércitos dos céus o seguiam. Os exércitos seriam os anjos, os justos, entendeu? Isso demonstra que no momento do arrebatamento não seria considerado segunda vinda, já que a segunda vinda é quando ele colocaria os pés aqui na terra. Então, em segundo lugar, o arrebatamento ocorre antes da tribulação. A segunda vinda acontecerá depois da grande e horrível tribulação, que é um período de 7 anos, em que se manifestará o anticristo. O anticristo, aparentemente, vai ser um líder mundial, que ele vai unir todas as nações e vai ser acompanhado por um falso profeta, supostamente um líder religioso, que ambos vão ser usados pelo demônio para dominar a terra nesse período. Existirá primeiramente a metade desse período de 7 anos, de 3 anos e meio, um período de falsa paz, aunque o anticristo consolidará seu poder e, após isso, ele já se demonstraria como o filho de Satanás que é e vai a provocar grande sofrimento aqui na terra para aqueles que ainda estiverem aqui e não se converterem. Muitos perecerão no inferno com ele. Então, existem uns versículos bíblicos que apontam que o arrebatamento pode ocorrer antes da grande tribulação. Em Apocalipse 3:10 está escrito: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo. Sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, supostamente, essa hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, é a grande tribulação. E o Senhor Jesus aqui está prometendo que aqueles que guardem a sua palavra de exortação à perseverança, Ele o guardará dessa hora terrível. Então, aqui, supostamente,
a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, aquela igreja invisível, aquela igreja composta pelos verdadeiros santos, ela vai ser tomada para ser guardada desse período terrível. Existe outro versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 9, e lá está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não quer que a igreja passe pela ira. Esse grande período, que vai ser um período muito difícil aqui na Terra, meus amores. Aqui eu não tenho anotado, mas quando a gente lê o livro de Apocalipse, vê que os 3 primeiros capítulos, a palavra igreja, ela é mencionada muitas vezes. Nesses primeiros 3 capítulos, existem mensagens que o Senhor Jesus envia a 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas representam, como falar assim, igrejas espirituais que hoje em dia encontram-se na Terra, onde ele dá, onde ele fala coisas más que eles estão fazendo para ser corrigidas e coisas boas que essas igrejas estão fazendo e que o Senhor Jesus dará um galardão para cada uma. Após esses 3 capítulos, se vê que o apóstolo João, que estava recebendo essa visão, ele é arrebatado até o céu. E lá começa toda essa série de acontecimentos da quebra dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças da ira de Deus. E após o capítulo 4, do capítulo 4 até o final do livro do Apocalipse, a palavra igreja não é mais mencionada. Então, isso é um sinal bíblico de que a igreja não passará também pelo período da grande tribulação. Continuamos, meus amores. Em terceiro lugar, o arrebatamento é a retirada dos salvos em Jesus da terra como um ato de libertação. A segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos como um ato de julgamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículos 13 e 17, está explicado o arrebatamento direitinho. Vou ler lá. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem seriam aqueles que faleceram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Aqui o apóstolo Paulo, ele está exortando, ele está dando palavras de ânimo para os membros da igreja de Tessalônica, que eles se entristeciam, porque haviam irmãos que estavam morrendo e o Senhor Jesus ainda não voltava. E eles tinham preocupação de que poderia estar acontecendo com essas almas, com esses irmãos que faleceram antes da volta de Jesus. E ele fala que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não acreditam em Jesus. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, Deus vai ressuscitar também aqueles que morreram em Jesus, aqueles que morreram com o coração no Salvador. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, Paulo impelido pelo Espírito Santo, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, que o arrebatamento dos vivos, no momento em que Jesus decidir nos tirar daqui, não seria primeiro os vivos que subiriam. Os primeiros que subiriam seriam aqueles que morreram. Aqueles primeiros que seriam ressuscitados seriam os mortos. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor
para sempre. Glória a Deus, aleluia. Então, vemos que o arrebatamento, ele tem 2 tempos. Em um primeiro tempo, os mortos em Cristo serão ressuscitados e subirão, e os vivos que estiverem na terra nesse grande dia, seus corpos serão glorificados e serão tomados também ante os olhos de todos, que ficarão surpresos com o desaparecimento de muitas pessoas nesse grande dia. Glória a Deus, meus amores. Então, como falei, em quarto lugar, o arrebatamento vai ser instantâneo e secreto. Isso vai ser assim, meus queridos. Ninguém vai saber o dia. Ninguém vai falar, olha o arrebatamento. Não, isso vai ser rápido. Você pode estar até conversando com uma pessoa que essa pessoa desaparecerá na frente de você. Os meninos, as crianças desaparecerão. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 50 até 54, está escrito: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E quer dizer, meus queridos, que nós somos de carne, osso, sangue. Nós somos corpos contaminados pelo pecado. Nós não temos condição de herdar o reino dos céus indo assim desse jeito que estamos hoje. Então, nós somos perecíveis e não podemos herdar o imperecível. O que é o imperecível? O reino de Deus, o terceiro céu, onde estaremos com o Senhor na eternidade. Então, tem que acontecer alguma coisa conosco, tanto se estivermos mortos como vivos, para chegar lá e estar ao lado do Senhor. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, que nesse dia, não todos estarão mortos. Existirão pessoas vivas que seria a igreja verdadeira do Senhor. Mas a transformação, ela vai vir. Então, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Glória a Deus, meus queridos. Esse vai ser um momento espetacular, um momento muito esperado pelos cristãos e que todos nós oramos dia por dia a que nós seremos elegidos para ser eleitos pelo Senhor, para formar parte desse grande evento e subir e encontrar-nos com Ele nos ares para iniciar o tribunal de Cristo e a entrega dos galardões. Então, a segunda vinda de Cristo vai ser diferente. Essa segunda vinda, ela vai ser visível a todos. Então, todo olho verá o Senhor. Vamos ver o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Lá está escrito: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Esses que falam aqueles que o traspassaram vão ser os judeus. Lembra que Jesus foi crucificado lá em Jerusalém? Lá na Gólgota, na periferia de Jerusalém? Então, os judeus foram os causantes da morte de Jesus. Eles o traspassaram. Eles também o verão. Olha, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, meus queridos, o arrebatamento, infelizmente, não vai levar muitos judeus. Lembra que os judeus, o povo de Israel, ele não acredita em Jesus, a grande maioria.
e eles vão passar pela grande tribulação, e por isso fala aqueles que o traspassaram verá, porque todos eles o verão, muitos deles clamarão ao Senhor, muitos deles se vão converter na grande tribulação e vão subir com os santos depois, na segunda vinda, mas por enquanto vão ter que passar por esse grande período de sofrimento, pela obstinação de não reconhecer ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Em Mateus 24, nos capítulos 29, no versículo 29 e 30, está escrito: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a segunda vinda vai ser um evento que todo mundo vai perceber, todos aqueles que estiverem nesse tempo aqui, e o Senhor vai descer, montado num cavalo branco, com seu exército detrás, colocará nos pés, lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, lá em Israel, e destruirá o anticristo, o falso profeta, a todos os exércitos que estiveram lá para lutar contra o povo de Israel. Agora, vamos a ver esse significado de encontrar Jesus nos ares. Como será o arrebatamento? Bueno, nas Escrituras está escrito que vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, em 1 Tessalonicenses 4,17, mas antes que nos encontremos com Ele nos ares, acontecerá algumas coisas. Já vamos explicar. Primeiro, aqueles que já dormem, que morreram em Cristo e foram fiéis a Deus durante sua vida, esses serão ressuscitados primeiro e já terão seus corpos transformados. Isso está em 1 Tessalonicenses 4,16, já limos. Vale lembrar que essa ressurreição não é a mesma descrita em Apocalipse 20, versículo 4. Essa ressurreição de Apocalipse é quando Jesus voltar à terra para julgar os ímpios e prender a Satanás. A ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da tribulação. Quer dizer isso, meus queridos? A igreja vai ser arrebatada. Primeiro os mortos em Cristo, depois os vivos. E após isso vem o período da grande tribulação. Nesse período vão haver pessoas aqui na terra que vão se converter, que eles vão aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, só que vão ter que passar pela grande tribulação e muitos vão ter que morrer para demonstrar esse amor ao Senhor Jesus. Porque o anticristo, ele vai trazer perseguição, morte para aqueles que acreditem em Jesus. E muitos vão ter que dar a vida para demonstrar. Esses mártires da grande tribulação vão ser também ressuscitados. Os queridos vão a desfrutar da glória do Senhor. Então, olha o que está escrito em Apocalipse 20, versículos 4 até 6. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados, mortos, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta. A besta é o anticristo, não. São os que morreram naquele período. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. A famosa marca que se suspeita que seja um chip. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Aqui está se referindo, meus queridos, ao período de 1000 anos em que o Senhor Jesus vai reinar na terra após o período da grande tribulação. Após esses 1000 anos, Satanás será solto, porque ele vai ser preso durante 1000 anos no inferno. E após o período de 1000 anos, que vai ser um período de
de justiça, um período de um governo de Cristo, em justiça, em harmonia. Satanás vai ser solto, ele enganará as nações novamente. E os mortos, ímpios, que nunca aceitaram a Jesus, vão ser ressuscitados e vão formar o exército de Satanás para atacar a Jerusalém celestial. Deus jogará fogo dos céus, destruirá todos eles. E posterior a isso acontecerá o juízo final, onde todos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa segunda morte vai ser a morte eterna. A separação total de Deus não existe mais, meus queridos, para eles esperança. Então, é isso. Existe uma ressurreição dos mártires, mas após, claro, da ressurreição dos membros da igreja, dos mortos e da transformação dos vivos. Então, o segundo evento, o segundo período do arrebatamento, vai ser que ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados, seus corpos se revestirão da imortalidade. Já vimos em 1 Coríntios 15, 51, 53, e isso acontecerá num instante, num abrir e fechar de olhos. Entenderam, meus queridos? Agora que os santos crentes, vivos e mortos, já tiveram seus corpos transformados, vamos então a encontrar a Jesus nos ares. Agora, e depois desse evento? Arrebatou, todo mundo subiu? O que vai acontecer depois? Bom, muitas perguntas surgem sobre esse assunto. Depois que formos arrebatados, o que acontecerá? Vamos ficar em qual lugar? Vamos reconhecer as pessoas? Então, em primeiro lugar, qual lugar vamos ficar? No céu, no terceiro céu, meus queridos. Olha aqui, em João capítulo 14, no versículos 2 e 3, está escrito: na casa de meu pai há muitos aposentos. Senhor Jesus falando. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Então, ele prometeu que existe lugar para nós. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, o Senhor Jesus prometeu que na casa de Deus, no terceiro céu, existe lugar para todos, meus queridos. Então, ele vai ir depois da sua morte e ressurreição. Ele voltou, ele está assentado à direita de Deus e ele está lá preparando um lugar para nós, para voltar e nos levar. Então, meus queridos, glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso Senhor. Nós não merecemos isso, nós merecemos o inferno, merecemos a morte, somos pecadores, somos pessoas podres, coração invejoso, coração fofoqueiro. Mas o Senhor nos prometeu que aquele que o aceitar como Senhor e Salvador e entrar em santidade e guardar seus mandamentos, Ele nos levará até a glória eterna, vida eterna, meus queridos. Então, agora, vamos reconhecer as pessoas? Claro que vamos reconhecer as pessoas, aqueles irmãos que estiveram conosco na terra, que aceitaram a Jesus. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo escuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, meus queridos, em Mateus 17, Moisés, que havia morrido, e Elias, que foi arrebatado, aparecem e continuam sendo Moisés e Elias. Lembra da transfiguração de Jesus? Ele leva para um monte a 3 discípulos, a Pedro, a João e o irmão de João. Eles vão e Jesus, ele se encontra com Moisés e Elias. Os discípulos reconhecem, Moisés e Elias. Então, assim também os discípulos, eles reconhecem o Senhor depois de haver ressuscitado. Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita e os discípulos o reconheceram. Então, ele continua sendo Jesus e continuou sendo conhecido. Quando a pequena criança de Davi morreu, ele declarou: eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Isso está em 2 Samuel 12, 23. Então, Davi disse que iria até seu filho. Para ele ir até o filho, ele precisaria conhecer ele, não é certo? Então, tinha certeza de que o conheceria, reconheceria. E outra passagem que fala muito deste assunto é na parábola do rico e Lázaro. O rico estava no inferno em tormento
ele reconheceu a Lázaro e a Abraão no céu. Então, nós sim conheceremos quem serão as pessoas. Não teremos um bloqueio mental, nenhum reset, nada disso. Nós reconheceremos as pessoas. Agora, quem será arrebatado? Bom, todos aqueles que creem em Jesus como Salvador e vivem segundo os seus mandamentos serão arrebatados. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, meus queridos. Aqueles que não creem em Jesus não vão ser arrebatados. Isso é fato, a palavra de Deus está falando. Agora, aqueles que guardam Jesus em seu coração. Olha o que está escrito em Mateus 24, do 4 ao 14. Olha, Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra hoje, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, isso acontece direto. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quem odeia os cristãos hoje em dia, hein? Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muito. Isso é o que mais hoje tem. Falsos profetas enganando e acabando com as pessoas, hein? Devido ao aumento da maldade também, o amor de muitos esfriará. Hoje ninguém ama ninguém, meus queridos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é a perseverança no amor a Cristo, aquele que cumpre seus mandamentos. Esse vai ser salvo, meus amores. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Palavra de Jesus. Aquele que tenha ouvidos para ouvir, que ouça. Então, existe alguma ignorância sobre a questão dos mortos, acerca dos mortos? Porque muitos cristãos, muitas denominações acham que os mortos estão dormindo, as pessoas hoje estão em um estado de stand-by, não têm consciência nenhuma, estão aguardando a ressurreição. Mas lembra, meus queridos, não é assim não. O corpo está no pó, o corpo está em descomposição, mas o espírito está na presença de Deus. Olha o que está. Quando a Bíblia fala em dormir ou sono, referindo-se às pessoas que morreram, porém existem duas situações. Algumas passagens tratam os salvos que faleceram como estando dormindo, enquanto para os incrédulos geralmente a expressão usada é que morreram. Agora, ao morrer, o espírito do homem retorna a Deus. Isso está escrito em Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 7. Pode ler lá na Bíblia. Paulo disse que quando ele morresse, estaria presente com o Senhor. Então, primeiramente em Eclesiastes, livro do Antigo Testamento, fala que quando o homem morre, o espírito dele vai à presença de Deus. Então não fica dormindo, o corpo está ali no túmulo, mas o espírito subiu na presença do Senhor. Então, em 2 Coríntios 5, 6, 8 está escrito: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. São palavras de Paulo, né? Agora, temos pois confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, ele sempre estava impelido pelo Espírito Santo. Ele fala que estando ausente do corpo, já morto, estaremos em habitação com o Senhor. E em Filipenses 1, 21, 23 está escrito: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer para ele seria lucro? Porque se ele estaria dormindo na sepultura, então lucro por quê? Porque estará com Cristo após a morte. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, sofrerá aqui na terra, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados.
Desejo partir e estar com Cristo. Partir e estar com Cristo. Esse é morrer, estar com Cristo. O que é muito melhor. Claro, meu querido, glória a Deus. Morrer para o cristão é lucro. O cristão não deve ter medo à morte, porque da morte passará para a vida eterna. Então, agora os ímpios, quando morrem, não dormem também, não, meus queridos. Eles, infelizmente, não estão na presença de Deus, eles estão no inferno, sofrendo inconsciente. Parábola do rico e Lázaro. O homem morreu, o rico, pela sua impiedade, o nome dele não estava no livro da vida, desceu ao inferno e lá está, em sofrimento. Agora, o que acontece? Os espíritos dos que morreram estão com Deus. Esses estão em espírito. Agora, o que vai acontecer no arrebatamento é que os corpos dele, que estão em espírito, vão ser transformados em corpo de carne e osso, só que glorificado. Então, a ressurreição, o que representa é a transformação do espírito das pessoas que morreram em um corpo glorificado como o corpo de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele veio em corpo, não veio em espírito. Ele comeu com os discípulos, ele pregou, eles tocaram as feridas, viram que ele estava de carne, só que esse corpo glorificado, ele vai ter outras características, um corpo incorruptível, que não tem pecado, em que esse corpo pode se transportar de um lugar para outro muito mais rápido. Tem muitas características, mas é carne também e osso, só que glorificado. Agora, a transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar, como vai ser isso? Bom, a transformação do nosso corpo para um igual ao de Cristo acontecerá. Vamos entender isso. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto apenas 2 vezes. Jesus transformará nosso corpo de humilhação para um corpo como o dele. Isto é de glória, glorificado. Filipenses 3:21. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos, pois nosso corpo corruptível, e para morar no céu precisamos de um corpo incorruptível. Corpo de pecado não entra no céu, meus queridos. Isso está em 1 Coríntios 15, 51, 54. Agora, nossa natureza pecaminosa será extinta. Os defeitos físicos irão desaparecer. Todas feridas serão curadas. Não teremos deformidade e nossa aparência será perfeita. Glória a Deus. Antes do arrebatamento, precisamos tomar certos cuidados. Então, que cuidado temos que ter antes de chegar esse grande dia? Em primeiro lugar, preciso vigilância, porque até lá nos podemos perder. Então, devemos estar sempre vigilantes, tanto no falar como no andar. Veja algumas situações em que devemos vigiar. Primeiro, guardar nosso coração. Em Provérbios 4, 23 está escrito: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Seu coração tem que ser puro, ele é enganoso, mas não podemos guardar maldade nele. Segundo lugar, guardar o que é dito. Provérbios 13:3. Quem guarda sua boca, guarda sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. E Tiago 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Olha isso, meus queridos. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O apóstolo Tiago está falando aqui que aquele que não falha no falar, que não tropeça no falar, é perfeito. É difícil não tropeçar, falar. Essa língua é difícil demais, meus amores. Outra coisa que temos que guardar é guarde seus olhos. Provérbios 4, 25, 26. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Adiante de você. Veja bem por onde anda. E os seus passos serão seguros. Importante. E outro, meu querido, guardar o que é feito. Em Salmo 119, versículo 105, está escrito: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então vamos guardar a palavra do Senhor também em nosso coração e vivê-la diariamente.
Aquele que guarda o coração, guarda o que é dito, guarda os seus olhos e o que é falado na palavra de Deus, certamente vai ser arrebatado. Em um abrir e fechar de olhos se encontrará com Cristo lá nessa área. Momento esperado por todos os cristãos. Então, querido, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença hoje, Pai, para Te agradecer por essa esperança tão grande do arrebatamento. Pai, abençoa aquele irmão e irmã que nos está assistindo hoje e traz libertação para todos nós, meu querido Pai. Em nome de Jesus, esperamos pacientemente e impaciente também pela Tua vinda, esperamos também paciente pelo Teu arrebatamento e pedimos, Pai, transforma a nossa vida, transforma nosso coração, nossos olhos, não deixe que aprisione a nossa língua, não deixe que nos perdamos até esse momento, para não passar pelo período da grande tribulação e reinar com o Senhor para sempre, lá no terceiro céu. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, outro estudo bíblico, outro dia que eu fico muito feliz por transmitir esta palavra. Esperamos que tenha entendido o que é o arrebatamento, quem vai ser arrebatado, ter a ideia de quando mais ou menos vai ser e vigiar, meus amores. Esses últimos conselhos de manter vigilante é o que nós temos que, por enquanto, fazer até que o Senhor decida vir e nos arrebatar. Até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.